Você que tem sua Bíblia, se você quiser estar acompanhando aí. Amém, irmãos? Amém. Que diz o cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Pai, estamos diante da tua palavra. Deus, de mim mesmo não tenho nada, ó Pai, a oferecer para a tua igreja. Te peço, ó Pai, assim como o Senhor foi, ó Pai, com os teus profetas no antepassado. Senhor, meu Deus, meu Pai, seja comigo nessa noite, ó Pai. Sou o próprio coitado, um pobre miserável, ó Pai. Estou aqui, ó Pai, 100% dependente do teu Espírito, ó Pai. O Senhor vem, ó Pai, como de costume, e traz à memória aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquilo que eu entendi, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que se tiver pessoas que entrou aqui nessa noite, ó Pai, com a sua fé abalada, que não acredita mais, que desacredita, ó Pai. Deus, que por intermédio dessa palavra, ó Pai, ela venha acreditar, ela venha entender que ainda há um Deus que opera milagre, que pode fazer o impossível se tornar possível, ó Pai, por intermédio da sua palavra. Pai, eis-me aqui, ó Pai. Me usa, ó Pai, assim como de costume, ó Pai. Assim eu quero orar, eu quero entregar diante do Senhor essa palavra, e que o Senhor fala aos nossos corações aqui nessa noite, ó Pai. Assim eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, ele veio com uma missão, com um propósito aqui nessa terra. Qual o propósito de Jesus? O propósito de Jesus aqui na terra foi curar, libertar, pregar a palavra a respeito do céu, a respeito do inferno. E Jesus, ele veio como um plano de salvação para mim e para a sua vida. Jesus, ele ensinou a respeito do céu, a respeito do inferno. Jesus, ele ensinou os seus sermões. E Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou, Jesus, ele operou milagre. Então, nós sabemos que o propósito de Deus foi vir morrer pelos meus e pelos seus pecados. Só que Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou. Só que quando Jesus, ele começa a curar, ele começa a libertar, agora Jesus, ele está caminhando para Jerusalém. Jesus, ele está caminho para Jerusalém. Para que entregar sua vida por amor a mim, por amor a você? Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta, Jesus, ele ensina os seus sermões. E Jesus, ele está caminhando para Jerusalém, para ser crucificado, para entregar sua vida naquela cruz, para entregar sua vida naquele madeiro, por amor à humanidade. A Bíblia diz que Jesus, ele está caminhando, e no momento a qual Jesus, ele está caminhando com o seu discípulo, está uma grande multidão em volta de Jesus. Porque se você pegar a sua Bíblia e você começar a estudar o Novo Testamento, você vai ver, porque aonde Jesus, ele passava, ele atraía a atenção do povo, ele atraía a atenção da multidão. Porque Jesus, ele curava, porque Jesus, ele libertava, porque Jesus, ele ressuscitava. Então isso trazia a atenção do povo até Jesus. Você quer ver uma coisa? Se vier um pregador, um homem de Deus, numa igreja, e falar que ele cura, e falar que ele ressuscita morto, a igreja, ela enche. Assim também era naquela época. Jesus, por ele curar, Jesus, por ele libertar, Jesus, por ele ressuscitar, o povo seguia Jesus. Os enfermos seguiam Jesus, os cativos seguiam Jesus, e Jesus, ele está caminhando para Jerusalém. E quando Jesus, ele está caminhando para Jerusalém, ele está passando por uma cidade por nome de Jericó. E Jesus, ele está passando por Jericó com seus discípulos e uma grande multidão.
para que você venha entender melhor. É como se a cidade de Mantena simbolizasse Jericó. Barra de São Francisco simbolizasse Jerusalém. Jesus, ele está vindo de Governador Valadares, está passando por Mantena, que simboliza Jericó, e está saindo para a Barra de São Francisco, que simboliza Jerusalém. Jesus, ele está passando pela cidade de Jericó, com seu discípulo e uma grande multidão. Agora eu creio que a multidão estava falando, olha, está passando Jesus, um homem que cura cego. Está passando Jesus, o homem que ressuscita morto. Está passando Jesus, o homem que liberta endemoniado. Está passando Jesus, o que prega sermões a respeito da salvação, a respeito da eternidade. Eu creio que a multidão está falando, está passando Jesus que opera milagre. E Jesus está passando por Jericó com seu discípulo e uma grande multidão. E quando Jesus ele está passando por Jericó, ali a Bíblia diz que tinha um homem por nome de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Bartimeu, ele era um mendigo. Bartimeu, ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde deitar. Bartimeu, ele não tinha onde se alimentar. Bartimeu, ele era um homem que era dependente da sociedade. A Bíblia diz que Bartimeu, a única coisa que ele tinha era uma capa. Então Bartimeu, o que ele se escondia do frio era através da sua capa. O Bartimeu, para ele poder dormir, era através da sua capa. Bartimeu, para ele poder se esconder do vento, era através da sua capa. Bartimeu, a única coisa que ele tinha era a sua capa. Um homem cego, um homem mendigo que dependia da ajuda da sociedade, vivia à beira do caminho mendigando. Segundo relata, a Bíblia não informa, a Bíblia não diz, isso são historiadores que dizem, segundo relatos. Bartimeu foi filho de um homem por nome de Timeu, um homem que ele era um militar importante. Segundo relatos, Timeu, ele era um homem bem sucedido, um homem que tinha dinheiro. Segundo relatos, Timeu, ele vivia ali na cidade. Só que, segundo relato, vão dizer que esse homem, por ele ter muito dinheiro, vai sair uma lei dos romanos, que os romanos queriam pegar o que o povo tinha. É como se saísse um decreto no dia de hoje. Você tem em sua casa, aí o governo coloca uma lei que ele pode pegar a sua casa, que ele pode pegar o seu carro, que ele pode pegar a sua moto. Então naquela época saiu um decreto que o governo romano poderia sim pegar o que a pessoa tinha. Só que Timeu, ele não vai aceitar o que o governo queria colocar sobre aquela lei. Timeu, ele vai começar a unir grupos e historiadores vão dizer que eles vão começar a arrumar contendas entre o governo e entre o povo, porque o governo queria pegar o que o povo tinha e eles não queriam deixar que o governo pegasse aquilo que ele sofria para poder ter. Só que historiadores vão dizer que eles vão pegar esse homem por nome de Timeu e vão crucificar e vão matá-lo. Só que aí ficou o seu filho. Só que historiadores vão dizer que ficaram com medo de que Bartimeu vingasse a morte do seu pai. E o que eles vão fazer? Vão furar os dois olhos desse coitado Bartimeu. Agora esse homem, ele tem os seus dois olhos furados. Ele está à beira do caminho, necessitando da ajuda da sociedade. E Jesus, ele está passando por Jericó. E a Bíblia diz que quando Jesus ele está passando por Jericó, esse homem ele vai ouvir e ele vai começar a clamar pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que vai me chamar a atenção, o homem ele não enxergava, mas o homem ele ouvia. E muitas das vezes nós ouvimos, nós enxergamos, e nós não temos a terça metade da fé que aquele coitado homem ele tinha. Muitas das vezes nós enxergamos, nós ouvimos falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ele tem o melhor para mim, que Jesus ele tem o melhor para você, e muitas das vezes nós não acreditamos, nós não estamos tendo fé. Só que esse homem ele é diferente. Esse homem ele não enxergava, mas ele ouvia.
Ele entendia: a única oportunidade que eu tenho de ser curado dessa cegueira é agora. Porque Jesus ele não voltaria. Por quê? Porque Jesus ele estava indo para Jerusalém entregar sua vida naquela cruz. Então a única oportunidade que aquele homem tinha de enxergar era naquele momento. A única oportunidade que Bartimeu ele tinha de enxergar era aquele exato momento que Jesus estava passando. Se Jesus passa, ele não enxergaria mais. Se Jesus passa, ele já era, os sonhos, os projetos estavam perdidos. Porque Jesus ele seria entregue na cruz do Calvário. Então Bartimeu ele sabia: a única chance, a única esperança que eu tenho de voltar e enxergar é agora. Quem sabe? A única oportunidade que você tem de receber um milagre pode ser agora. Porque segundo a Bíblia, o dia de amanhã não me pertence, muito menos a você. Bartimeu ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está caminhando. A multidão em volta de Jesus, e Jesus caminhando. E a Bíblia diz que Bartimeu mais uma vez diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ele para. O que me chama a atenção é que quando aquele homem ele está clamando, a multidão começa a repreender aquele homem. A sociedade começa a pedir para que aquele homem ele calasse a sua boca, ele ficasse quieto. Então eram muitos que queriam matar o sonho de Bartimeu. Eram muitos que queriam matar os projetos de Bartimeu. Quantos não quer ver você crescer? Quantos não quer ver você prosperar? Só que Bartimeu ele me dá uma lição, ele te dá uma lição nessa noite. Não dão ideia o que a sociedade, o que o povo estão falando a seu respeito. Entende que ainda há um Deus que pode fazer tudo. Ainda há um Deus que pode operar milagre. Ah, mas estão falando essa enfermidade não tem jeito mais. A medicina está dizendo que acabou. Mas entenda, tem o Jesus que ele diz que nem tudo está acabado. Há um Jesus ainda que está dizendo que nem tudo está morto. A última palavra ela vem de Deus. A última palavra ela não vem da medicina. A última palavra ela não vem do homem. A última palavra ela não vem do médico. A última palavra ela vem de Deus. Muitos podem dizer que não tem jeito mais, mas Jesus está dizendo para você que nessa noite ainda há jeito sim. Esse câncer não tem jeito mais, Jesus está dizendo, esse câncer tem jeito sim. Essa enfermidade não tem jeito mais, e Jesus está dizendo, ainda tem jeito sim. Basta ter fé e acreditar. Só que o mal da humanidade é que quando sabe que está com a doença, que está com a enfermidade, ele se entrega à enfermidade e esquece de Deus. Ele acha que a enfermidade é maior do que o Deus. Não está acreditando mais que ainda há um Deus que opera um milagre, que um Deus que pode curar. A multidão está repreendendo o homem. E o homem ele clama cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ele para. Você sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Nós vamos vir na igreja sim. O milagre não é a primeira vez que você vai vir na igreja que o milagre vai ser operado na sua vida, não. A Bíblia diz que uma mulher por nome de Ana, Ana era uma mulher estéril, ela não poderia ter filho. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Só que o que Ana faz? Ana ela ia no templo de Ana e Ana em busca do seu milagre. Ana ela ia a primeira vez, ela não recebeu o milagre não. Qual era o milagre que Ana queria ter? Era ter um filho. Ana ela foi a primeira vez, o milagre não foi operado. Ela foi a segunda vez, o milagre não foi operado. Ela foi a terceira, o milagre não foi operado. Então não é porque eu vou vir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez que o milagre ele vai ser operado na minha vida não. Tem que vir até Jesus ele operar o milagre. Tem que ser insistente. Não podemos deixar de falar de Naamã. Naamã era um homem leproso. Era cheio de lepras. Era um homem importante.
Era um oficial importante, mas seu corpo era leproso. Só que Naamã ele vai ter Eliseu, e Eliseu diz: olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã mergulhou a primeira vez e ele não recebeu a cura. Ele recebeu a segunda, ele mergulhou a segunda, não recebeu. A terceira não recebeu. A quarta não recebeu. A quinta não recebeu. A sexta não recebeu. Mas quando chegou na 7ª vez, ele recebeu o milagre. Então eu não vou vir na igreja a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, eu vou receber o milagre, não. Quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A Bíblia diz que Jesus, que aquele homem fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele para e vai dizer para aqueles mesmos que repreendeu ele: vai lá e chama aquele homem para mim. O mesmo que não quis ver o bem de Bartimeu foi os mesmos que teve que chamar Bartimeu. Bartimeu ele vem até Jesus e Jesus faz uma pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus ele sabia o que Bartimeu precisava. Jesus ele é onisciente. Jesus ele sabe o que eu preciso. Jesus ele sabe o que você precisa. Jesus ele sabe da nossa necessidade. Só que nós temos que contar para Jesus o que nós precisamos. Nós temos que prostrar o nosso joelho diante de Jesus: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor opera no meu casamento, eu preciso tanto que o Senhor opera na minha vida sentimental, na minha vida financeira, eu preciso tanto que o Senhor opera um milagre na minha vida. Eu preciso tanto que o Senhor opera aquela cura que um familiar meu está precisando. Tem que ter um dialogamento com Deus. Tem que ter um particular com Deus. Porque Jesus, muitas das vezes, nós viemos em busca do milagre, nós não recebemos. Por quê? Porque Jesus, Ele sabe, se Ele entregar o milagre, nós vamos virar as costas para Ele. É por isso que tem pessoas que não podem prosperar, irmão. É por isso que tem pessoas que ele não pode crescer na vida. Porque tem pessoas, se ele crescer na vida, se ele prosperar, ele vira as costas para Deus. Então Deus ele prefere que você não prospere, ele prefere que você não se dá de bem na vida. Para quê? Porque Ele sabe que se você não prosperar, se você não se dá de bem na sua vida, você nunca vai virar as costas para Ele. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A mesma pergunta que Jesus ele fez para aquele cego, Ele está fazendo para você aqui nessa noite: o que queres que eu te faça? Só que o nosso mal, que nós viemos na igreja e nós ficamos caladinhos. Nós não falamos com Deus, não conversamos com Deus, não rasgamos nosso coração e pedimos para Deus o que nós precisamos. A Bíblia diz: pedis, não recebeis, porque pedeis mal. A Bíblia diz, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o homem diz: Senhor, que eu enxergue. Quem sabe aquele homem podia pedir para Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma casa. Senhor, eu quero dinheiro. Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma vida próspera. Mas aquele homem não: Senhor, que eu enxergue. Aquele homem ele entendia: se eu tiver as minhas vistas, se eu puder enxergar, eu posso trabalhar, eu posso adquirir aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que Jesus responde para aquele homem: vá, a tua fé te curou. O que germinou o milagre na vida daquele homem foi a sua fé. O que gera um milagre na minha vida e na sua vida é a nossa fé. O que é fé? É fundamento das coisas que não se vê, mais que delas se esperam. Eu vou no culto, eu não estou vendo Jesus, mas eu tenho fé, eu acredito que Ele pode mudar a minha história. Ele pode operar um milagre na minha casa, Ele pode operar um milagre na minha vida. É necessário acreditar, é necessário ter fé. Pela fé Noé ele construiu a arca, que Deus falou que ia mandar um dilúvio, e pela fé Noé ele construiu a arca. Pela fé Abraão ele saiu da sua terra e foi para uma terra estranha. Pela fé Josué atravessou o Rio Jordão. Pela fé Moisés ele abriu o mar vermelho. Pela fé Bartimeu ele voltou a enxergar. Pela fé uma mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, ela foi curada. Pela fé a filha de Jairo ela voltou a reviver. Então o que gera um milagre na minha vida, na sua vida, é a nossa fé. É necessário acreditar, é necessário ter fé e entender que ainda há um Deus que pode operar um milagre na minha vida e que pode operar um milagre na sua vida.
Ah, mas porque antigamente o milagre acontecia, paralítico andava, cego enxergava, e hoje não acontece mais? Porque não está tendo fé. É porque o povo de antigamente eles acreditavam. É porque o povo de antigamente eles entendiam que o que germinava o milagre na vida deles era por intermédio da fé. Porque o Deus ele é o mesmo. O que mudou foi só apenas geração. Mas o Deus ele é o do passado, ele é hoje e ele será eternamente. O que mudou foi apenas a geração. Jesus disse para aquele homem: vai, a tua fé te curou. E aqui Bartimeu, ele me dá um sermão. E ele te dá um sermão muito grande. Qual que é o sermão que Bartimeu ele me dá e ele te dá? Versículo 34. Versículo 29. Perdão, caso irmão. Ao sermão, versículo 52. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Olha o que Bartimeu está fazendo. E logo ele viu. Depois que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele enxergou. E o que Bartimeu ele fez? E seguiu a Jesus pelo caminho. O problema, irmãos, é que nós vivemos em pleno século 21. O povo ele vem na igreja. A pessoa ela vem na igreja de ano em ano, em ano, em ano, em ano, e não recebe o milagre. Só que chega uma hora que Deus vai dizer, Deus fala: vou abençoar esse irmão, vou abençoar essa irmã. Ele está vindo na igreja de ano em ano, em ano, em ano. Estou vendo o esforço, eu vou abençoar. Deus abençoa, irmão. Deus abre a porta do emprego. Deus cura daquela enfermidade. Deus opera no casamento. Aí o que é que muitas das vezes muitos faz? O povo vira as costas para Deus. Nós temos que aprender a ser grato, irmãos. Nós temos que ter gratidão com Deus, irmãos. Bartimeu, ele entendia: eu preciso de enxergar, eu preciso de ver. Só que depois que esse homem ele me fazer enxergar, ele me fazer eu ver, eu vou ser grato a esse homem. Eu nunca vou abandonar esse homem. Eu nunca vou abandonar esse Jesus. Bartimeu ele botou a enxergar, e Bartimeu ele seguiu Jesus pelo caminho. Foi como eu disse, irmãos. É por isso que tem pessoas que ele não pode prosperar, tem pessoas que ele não pode receber o milagre, tem pessoas que não pode receber a bênção. Por quê? Porque depois que receber vai abandonar Jesus. É por isso que Jesus não prospera, é por isso que Jesus não abençoa, é por isso que Jesus não entrega o milagre. Porque ele sabe: se eu abençoar, ele vai virar as costas para mim. Então eu prefiro ver ele sem prosperar e ele estando na minha presença. Eu prefiro ver ele no leito e ele estando na minha presença. Eu prefiro ver ele com nessa enfermidade e ele está na minha presença. Eu prefiro ver ele com essa dor na perna e eu não curar essa enfermidade na perna dele e ele está na minha presença. Porque eu sei que no dia que eu entregar o milagre, que eu curar, ele vai virar as costas para mim. Eu vi uma história de um pregador. Ele tinha as suas duas pernas e ele não fez a obra de Deus. Foi necessário Deus permitir que ele perdesse uma das suas pernas para que ele fizesse a obra de Deus. Se não faz pelo amor, vai fazer pela dor. Se não faz com as duas pernas, vai fazer com uma perna só. Nós temos que ser gratos a Deus, irmãos. Eu falo, essa palavra ela serve para mim mesmo. Porque eu sou tão falho com as coisas de Deus. Eu não estou pregando para A, eu não estou pregando para B, eu não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para mim mesmo. Porque a palavra de Deus, antes de falar com os irmãos, ela fala primeiramente com quem está estudando para poder pregar. Então quando eu chego a falar isso aqui, eu não estou apontando o dedo para lá, eu não estou apontando o dedo para B, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou falando exatamente o que está servindo para mim.
A palavra de Deus, ela não alivia o ego de ninguém, não. Ela é igual a espada de dois gumes, ela corta tanto para lá e como para cá. A gente é tão falho com as coisas de Deus, com a obra de Deus, irmãos. E Satanás, ele é um bicho tão astuto, ele é um tão desgramado, que ele começa, irmãos, enviar empecilhos, enviar barreira para que te tentar tirar da presença de Deus. Se a gente não abrir os olhos, daqui a pouco nós não ir na igreja, nós estamos indo mais. Se não abrirmos os olhos, daqui a pouco nós estamos no mundo. Nós ficamos espertos, daqui a pouco nós não estamos orando mais, não estamos estudando mais. Porque ele arruma tanto jeito de tentar tirar o seu tempo para você não focar nas coisas de Deus. Se você dá um vacilo, um minutinho de pequeno vacilo, daqui a pouco você já não está na igreja mais. Satanás, ele não tem pressa de tentar me derrubar, ele não tem pressa de tentar te derrubar. Se tem uma coisa que o diabo ele não tem, é pressa. Tempo ele tem até demais. Nós temos que ficar veaco, irmãos. Temos que ficar esperto com o diabo. O maior medo que um cristão ele tem que ter é de sair da presença de Deus. Para voltar é difícil. Sair é fácil, mas voltar é difícil. E o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E os irmãos meditam nessa palavra. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Se você está vindo na igreja em busca do milagre, busque com fé que Deus ele pode operar na sua vida. Busque acreditando que Deus ele pode operar na sua vida. Porque o mesmo Deus que ele operou no passado, ele opera hoje. O mesmo Deus que curou no passado, ele cura hoje. O mesmo Deus que ressuscitou no passado, ele ressuscita hoje. O mesmo Deus que fez enxergar no passado, ele faz enxergar hoje. O Deus ele é o mesmo. E ele vai ser eternamente. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.